Você vai ouvir agora uma mensagem. Então pare, pense, não faça nada, preste atenção em cada palavra que o pastor vai falar com você. Bom dia, irmãos. Nós agradecemos muito ao Senhor por estarmos aqui, depois de quase 2 meses sem vir à igreja, porque eu passei por uma cirurgia e tiveram alguns contratempos antes da cirurgia e que me fizeram passar por momentos bem difíceis. Mas eu pude comprovar ali, melhor dizendo, o quanto Deus cuida daqueles que Ele ama. Porque nós tínhamos a certeza de que nós tínhamos uma igreja que estava orando por nós. Nós tínhamos alguns irmãos que estavam preocupados conosco. Eu estava com câncer de próstata e o médico resolveu que deveria operar, apesar de ser uma doença progressivamente lenta, mas devido à minha idade, por estar as medidas, todas estarem subindo toda hora, toda semana, todo mês que eu ia, subia um pouquinho, e o médico resolveu operar. Por três vezes eu estive no hospital e as 3 vezes foram muito complicadas, eu tive que voltar para casa. A penúltima vez, melhor dizendo, quando eu fui para o hospital para a cirurgia e teve mais um problema, eu voltando para casa sozinho, porque até minha esposa já tinha sido dispensada, caminhando, encontrei com o pastor Nelson, e ele ficou apavorado e falou: você aqui, você não foi para a cirurgia? Eu falei: não, outro problema, e eu estou de volta para casa. E a palavra dele foi uma palavra maravilhosa: acalma, porque Deus está no controle. Deus está no controle. E às vezes nós nos apavoramos diante das circunstâncias, diante dos problemas que a vida se apresenta para nós, diante das dificuldades que no nosso caminhar nós deparamos pela frente. Mas, irmãos, Deus está no controle. Deus está no controle. Por mais que a vida esteja atropelada, cheia de problemas, de dificuldades, eu pude, ali deitado no leito, ali no CTI, eu pude ter a certeza de que Deus está no controle. Passei por aquela cirurgia, fui para o CTI. Irmãos, inacreditavelmente, 10 dias eu estava andando. Cirurgia sequinha, eu estava andando. Quando eu fui até meu trabalho, comecei a trabalhar, com 10 dias. Uma cirurgia que tem gente que leva 2 meses. Tem homem que leva, no mínimo, 1 mês. E com 10 dias eu estava andando. Encontrei com o meu urologista, quando eu e minha esposa no hospital, eu já estava indo no hospital para prestar conta porque que eu estava sem trabalhar. Meu médico parou atônito, ficou olhando para mim assim, não acreditando que eu estava andando. Então, irmãos, Deus está no controle. Deus está no controle. E Ele sabe por quê que às vezes nos impede de realizar alguma coisa, de realizar algum intento que nós planejamos para nós, para a nossa família, para a nossa igreja, para o nosso irmão. Ele está no controle. Nós acabamos de fazer uma leitura aqui, Deus falando com Josué e animando Josué, mostrando para Josué que não seria difícil, não seria fácil, melhor dizendo, aquela liderança, mas que ele tivesse bom ânimo. Esta palavra é uma palavra eterna, irmãos. É uma palavra eterna para aqueles que creem. Entende? Bom ânimo, que eu te
Como é que Deus fala? Vamos todos repetir? Tem de bom ânimo que eu te ajudarei. Não é isso? Foi essa palavra que Josué falou. Vamos abrir também a nossa Bíblia no livro de Marcos, capítulo 6. Versículos a partir do 45 até o 52. Marcos capítulo 6, versículos do 45 ao 52. Interessante que as circunstâncias às vezes nos levam a uma direção para que a nossa fé seja abalada. As circunstâncias e às vezes nos levam para uma direção que a nossa fé seja fortalecida. Em que situação a nossa fé pode ser fortalecida e em que situação a nossa fé pode ser abalada? A nossa fé sempre é fortalecida quando nas circunstâncias, principalmente as negativas, nós temos a certeza de que Deus está no controle. Esta fé dá certeza de que Deus é o controlador do mundo nas circunstâncias mais difíceis, elas sempre fortalecem a nossa fé. Sempre fortalecem a nossa fé. Aqueles que creem, eles sempre estarão com a sua fé fortalecida. Porque ele sabe que Deus está no controle. Sabe que Jesus Cristo está com os anjos dele olhando para nós. Em Marcos capítulo 6, versículo a partir do 45, a leitura é o seguinte. A minha Bíblia é um pouquinho diferente, talvez seja um pouquinho diferente da de vocês. Mas diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo-os sem dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhe a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista deles, mas logo lhes falou e disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não havia compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecidos. Pai querido, nós te pedimos, ó Deus, que tu nos faça compreender a tua palavra e a mensagem que tu tens para cada um de nós, Senhor, para que, ó Deus, saiamos daqui certos de que tu irás conosco em todas as situações da vida. Nos ajuda. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Diz a palavra de Deus que já estava na 4ª vigília, já estava anoitecendo. Já estava anoitecendo, provavelmente em torno das 18 horas, 19 horas, mais ou menos nesta hora. Diz que Jesus Cristo, aqui está, como está explicando a palavra, diz que Jesus Cristo despediu os seus discípulos, porque ele queria estar com Deus, ele queria falar com o Pai, e subiu para orar. E ao subir para orar,
os discípulos que estavam no barco, o barco foi afastando da praia, foi afastando. Jesus Cristo subiu, orou, quando voltou, que procurou os discípulos no barquinho, o barco tinha se afastado. Esta é uma prova de que Jesus Cristo estava cuidando daqueles que estavam com ele. E Jesus Cristo olha o barquinho afastando e uma tempestade, o vento batendo. A gente pode imaginar aqueles discípulos naquele barco, apesar de serem pescadores, a gente pode imaginar aqueles discípulos naquele barquinho, com aquele vento. E Jesus Cristo toma a decisão de ir buscar o barco. Jesus Cristo toma a decisão de ir buscar os seus. E Jesus Cristo se volta calmamente. Interessante que nas situações mais inusitadas, Jesus Cristo estava sempre tranquilo, com calma, agindo de maneira a fazer a coisa certa. Ele estava com tranquilidade para que nada desse errado. Nós que falamos que somos servos do Senhor, né? Apesar dele nos tratar como amigos, nós precisamos aprender esta situação, precisamos aprender isto com Jesus em determinadas situações da vida. Ter calma e tranquilidade para não errar. Porque toda vez que se toma decisão, ou se toma alguma decisão de forma afoita, nós erramos. Ou de forma muito alegre também nós erramos. Então precisamos estar no ponto de equilíbrio do ser humano. Portanto, esta era também uma das prerrogativas de Jesus: equilíbrio. Jesus Cristo estava sempre no seu estado de equilíbrio, estava sempre equilibrado. Ele nunca estava alegre demais e nem estava triste demais. O único momento que Jesus Cristo desequilibrou foi quando ele entra na igreja, quando ele entra no templo e vê no templo um comércio fora do comum. Ele entra com a vara, metendo a vara em todo mundo. Também isso deve ser para nós um ponto crítico dentro da casa de Deus. Não crítico com o outro, mas crítico conosco mesmos. Porque Jesus Cristo, quando faz isso, ele queria que a casa de Deus tivesse reverência. Ele desejava que a casa de Deus tivesse reverência para que o Espírito de Deus pudesse passear no meio do seu povo. Então, foi o único momento que Jesus Cristo perdeu a paciência, perdeu o equilíbrio. Aliás, ele não perdeu o equilíbrio, né? Ele não perdeu o equilíbrio. Ele estava totalmente equilibrado, porque ele estava ligado com Deus. Ele estava ligado com Deus e amando as pessoas. Porque quando nós estamos ligados com o Senhor e amando as pessoas, nós temos cuidado com elas. Nós temos cuidado com elas. Porque são os 2 maiores mandamentos, não é isso? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. São os 2 maiores mandamentos. Então Jesus Cristo, quando ele olha para os seus discípulos e o barquinho saindo do controle dos discípulos, Jesus Cristo decide fazer algo que para os seres humanos era impossível. Jesus Cristo decide ir buscar o barco. Só que ele vai de forma muito inusitada. Ele vai caminhando sobre as águas. Ele vai caminhando sobre as águas e os discípulos que estavam lá dentro do barquinho, o barco já estava bem afastado, de forma que eles não dava para reconhecer quem é que vinha, eles olham
E pela Escritura, os discípulos se assustam e gritam, diz a palavra de Deus, atemorizados, perdão. E Jesus Cristo caminha até o barco e fala para ele: tem de bom ânimo, isso que está na tua leitura, acalme-se, acalme-se, sou eu. Querido, quantas e quantas vezes estamos também na mesma situação que aqueles discípulos? Quantas e quantas vezes estamos tão atemorizados? Eu estou falando isso porque eu me encontro assim constantemente. De vez em quando estou, irmãos, atemorizado, assustado, quando alguma situação faz com que eu tenha certeza de que Jesus Cristo está caminhando em minha direção. Assim foram aqueles discípulos, assustados, atemorizados, quando Jesus Cristo chega perto deles e fala com ele: acalme. Eu imagino a alegria daqueles discípulos em olhar Jesus Cristo, e ao mesmo tempo que Jesus Cristo sobe no barco, diz a palavra que o vento se acalmou. O versículo 50 diz assim: pois todos ficaram aterrados à vista deles, mas logo lhe falou e disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E o 51, e subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou, e ficaram entre si atônitos, sem compreender, sem entender bem a situação, porque para aqueles discípulos, nenhum ser humano era capaz de andar sobre as águas, sem afundar, sem se afogar. Só que Jesus Cristo, naquele momento, ele era homem, mas também ele era Deus. Por ser homem, ele tinha aparência de homem, ele parecia homem. Mas também, por ser Deus, ele tinha o poder de controlar a natureza, de dominar as situações. E esta natureza, queridos irmãos, o Senhor, quando o véu se rasgou de alto a baixo, foi colocado em nós, de termos a natureza humana e ao mesmo tempo a natureza divina. Porque Deus entrou em nós, Deus entrou no nosso coração, Deus entrou na nossa mente, Deus tomou para si cada um de nós, através do Espírito Santo, e faz com que todas as situações nós possamos distingui-las, nós possamos interpretá-las e saber o que é do Senhor e o que é que não é do Senhor. Nós podemos interpretar todas as situações e ter a certeza de que poderemos tomar a decisão certa, de que poderemos caminhar na direção certa, pisar em terras boas. Mas como, pastor? Nós não podemos desprezar o grande poder que tem cada crente, que é o poder de dobrar os joelhos, que é o poder de orar. Conta-se uma história que uma certa vez um dos demônios recebeu a ordem para atormentar uma família. E esse demônio saiu todo alegre, caminhou, foi até aquela família para atormentar aquela família, e chegou lá e não conseguiu fazer nada, não conseguiu atormentar a família. E voltou para contar para o seu chefe, o chefe dos demônios, o chefe do inferno,
que ele não estava conseguindo, e o chefe perguntou: mas por que você não consegue, rapaz? Você tem o poder que eu te dei, você pode fazer tudo o que quiser nesse mundo aí, esse mundão aí, você pode fazer o que quiser, por que você não fez? Ele falou: olha, eu não posso porque tem uma pessoa que está com os pés para trás, está com os joelhos dobrados. Então, irmãos, com essa história eu quero dizer o seguinte, que quando o crente dobra o seu joelho, quando o crente ora, o inimigo perde o poder dele. Quando o crente ora, o crente balança o céu, o crente balança o coração de Deus. Deus se inclina para ouvir os nossos pedidos, os nossos agradecimentos, as nossas intercessões. E diz aqui que os discípulos ficaram atônitos porque eles não compreendiam essa situação, de que eles poderiam acreditar naquele Jesus que estava andando sobre as águas e acalmando a tempestade. Poderia crer nele. E Jesus Cristo falou: eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Queridos, está tudo pronto para que a fé cristã se desvaneça. Está tudo pronto, irmãos. Nós vemos hoje, irmãos, o quanto nós estamos sendo envolvidos em situações para que não andemos com a nossa Bíblia, para que não oremos quando estivermos num refeitório junto com um montão de colegas trabalhadores e estudantes, agradecendo a Deus pelo pão. Estamos envolvidos em situações, às vezes no trânsito, a gente está com um plastiquinho, né, colado no carro, dizendo, nos identificando como sendo cristãos, em situações que às vezes, se você não tivesse com aquele plástico, você não se envolveria. Às vezes, um motorista do outro lado, só porque viu que você é crente, fala um palavrão, grita, te dá uma fechada. Eu cheguei a um ponto de um irmão na classe, um dia ele chegou tão indignado com a situação dessa no trânsito, que ele falou: irmãos, não coloque plástico de cristão no carro de vocês. Irmãos, isso quer dizer o seguinte: estamos num mar revolto contra o cristianismo, contra a fé cristã, para que a nossa fé se desvaneça, para que a nossa fé vá se apagando, se apagando, se apagando, se apagando, até que desapareça. Talvez nós venhamos a pensar o seguinte: isso é coisa de homens incrédulos. Talvez a gente venha pensar nisso. Mas se a gente olhar com os olhos da fé, não com os olhos humanos, com os olhos humanos nós vamos olhar para os homens que estão ali para errar e para fazer contra nós. Mas se nós olharmos com os olhos espirituais, nós vamos ver que é um sistema preparado para que a nossa fé desvaneça, para que nós não possamos proclamar a nossa fé neste mundo que tanto necessita dela. Irmãos, o mundo necessita da minha fé, da tua fé, da fé de cada um. E outra coisa, irmãos, a nossa fé, ela será mais potente na medida da dificuldade que cada um passar. Se a gente não passa dificuldade nenhuma, nós não podemos perceber a potência da nossa fé, a potência da nossa oração, o que a nossa fé, o que a nossa oração pode fazer. Se nós não formos perseguidos, também não. Pelo contrário,
vai desvanecer a nossa fé. E também digo uma outra coisa, irmãos, quando você começar a orar, quando você começar a botar a sua fé para ser uma fé eficiente, aquela fé que produz fé, a fé que produz fé, aquela fé que dá testemunho, às vezes até sem falar, nos lugares e nas situações mais adversas desse mundo. O que vai acontecer é uma revolução. Irmãos, estou falando isso porque eu tenho passado por situações bem parecidas. Quantas e quantas vezes pessoas chegam para conversar, para contar da vida, diante de alguma situação que eu passei, de dificuldade, situação difícil, situação inusitada na minha vida, mas que eu mantive firme a minha fé. Está tudo pronto, irmãos, para você não falar para o seu amiguinho, falar para o seu irmão, falar para o seu companheiro: Jesus Cristo é o Senhor. Está tudo pronto para isso. Então nós estamos numa tempestade de descrença. Está sendo afetada a nossa, e as nossas igrejas estão sendo afetadas. E às vezes até, irmãos, parecendo fé cristã. Portanto, nós temos que ter cuidado. Nós temos que ter cuidado com a nossa fé. Temos que tratá-la com cuidado. De que forma? Lendo a palavra constantemente, orando, comunhão com os irmãos, evitar de falar mal do irmão, sabe? Porque quando a gente começa a falar mal de um irmão, nós estamos exatamente sendo usado pelo inimigo para derrubar o outro. Nós precisamos considerar os nossos irmãos. E a palavra de Deus nos ensina que quando um irmão estiver errado, nós temos que fazer o quê? Chegar até ele. Nós temos a liberdade de chegar até ele. Até isso hoje está abalado. Se aquele irmão não aceitar a nossa palavra, o que a gente faz? Chama mais 2 ou 3 para ir conosco. Se mesmo assim aquele irmão ainda continuar, o que nós temos que fazer? Levar até a igreja. Tá certo, irmão? Então, meu desejo é que Deus abençoe a minha igreja. Meu desejo é que os irmãos compreendam e guardem eternamente uma coisa: a palavra de Jesus: eu sou o mesmo, ontem, hoje e eternamente. E outra situação, eu quero que o irmão guarde também: um joelho dobrado pode muito em seu efeito. A prova disso, irmãos, sou eu aqui hoje. Para encerrar, eu fui trabalhar no outro hospital, que eu trabalho no hospital, lá no Rio de Janeiro. A semana retrasada, quando eu cheguei lá, os médicos me mandaram para casa, porque eles não acreditaram que eu estava curado. Eles acharam que era muito pouco tempo. Como é que você fica assim, já está aqui, vai embora para casa? Me mandaram para casa. Eu, que não era bobo, aproveitei e fui. Fui para casa descansar. Queridos, Deus abençoe os irmãos. Agradeço aos irmãos, a igreja que estava orando por mim. Tinha muitos irmãos da minha classe orando por mim. Agradeço muito. Deus abençoe. Guarde sempre. Nas maiores tempestades, Jesus Cristo vem caminhando na tua direção. E quando Ele chegar, pode ter certeza, tudo se acalmará. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, pelo teu cuidado. Te agradecemos, Senhor Deus, porque tu, ó Deus, mantens, ó Deus, a nossa fé, ó Deus, cada dia, em todas as situações. Guarda a tua igreja, guarda o nosso pastor, guarda as famílias da igreja, a música da tua casa, as crianças. Coloque a tua mão, ó Deus, sobre todos nós. Nós te oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém.